pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Paloma, eu sou engenheira civil, diretora do CIEM Cursos. Estou trazendo para vocês hoje um pedacinho do nosso curso de licenciamento ambiental. Lembrando que o CIEM atua com cursos presenciais já há algum tempo aqui em Natal e estamos começando a trabalhar com cursos online. O curso de licenciamento é um curso de 15 horas, vai ser disponibilizado aí em breve para vocês em nossas plataformas digitais. Vamos começar a falar sobre licenciamento então. Para falar sobre licenciamento, nós temos que refletir sobre o crescimento desordenado dos centros urbanos. Nós temos que lembrar que os centros urbanos eles cresceram de forma irracional e desordenada, certo? Então, a ocupação dos grandes centros urbanos ela foi feita de forma aleatória. A princípio, o pessoal, o empreendedor, ele via apenas a viabilidade financeira. Não se falava em viabilidade ambiental. Essa viabilidade ambiental ela foi citada aí a partir do Estatuto das Cidades, como quando começou-se a se falar do estudo de impacto de vizinhança. Tá ok, pessoal? Mas o que é licenciamento ambiental? O cliente ele vai chegar para você e vai falar: eu comprei um terreno, Paloma, eu comprei um terreno e eu quero fazer um empreendimento, mas eu quero fazer ele legalizado. Ele vai chegar para você e vai falar esse termo, ele quer legalizado. A legalização que ele quer vai estar enquadrada dentro do licenciamento ambiental. Esse licenciamento pode ser apenas o ambiental, ou urbanístico e ambiental, tá bom, pessoal? Então vamos aqui ao conceito de licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, ele vai estar descrito aí na resolução CONAMA 237 de 97, e ele fala que o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo no qual o órgão competente, o órgão ambiental competente, licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos. E atividades, né? Então não são só empreendimentos, e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que sob qualquer forma possam causar degradação ao meio ambiente, um impacto ao meio ambiente, certo? Considerando que as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicadas a este caso. Então cada caso é o caso. Tem aqui um resuminho aqui embaixo. Então, licenciamento é uma exigência legal, é uma ferramenta do poder público para controle e manutenção da qualidade ambiental. O que é que a gente quer dizer com isso? Que aquele crescimento desordenado ele só pode ser freado através do licenciamento ambiental. O conceito de licenciamento ambiental ele já traz aí algumas dicas aí dos tipos de licença. Então, ele fala que você licencia a localização, seria a LP, a instalação a LI, a ampliação LA e a operação ALO, tá bom, pessoal? Quando a gente começa a adentrar nesse universo, então nós começamos a nos deparar com outros conceitos. Trouxe dois conceitos aqui para vocês, o alvará e o habites. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desses conceitos aí. Então, o alvará é um documento exercido pelo município, onde ele licencia a execução da sua obra. Então, você vai ver o alvará de construção, o alvará de funcionamento, o alvará de demolição. Esse alvará nós chamamos aqui popularmente de alvarás aí retirados pela parte urbanística da secretaria, ok? O habites ele já é depois que a obra está construída. Então, sua obra foi construída, então você vai receber uma certidão dizendo que sua obra pode ser habitada. Eu trouxe um slide aqui falando do habites porque nós temos aqui um problema, um problema cultural de negligenciamento do habites. Então, o habites, ele nada mais é do que uma certidão, né, expedida pela prefeitura, atestando que o imóvel pode ser habitado. Ele foi construído dentro das normas técnicas do município, do Código de Obra e do Plano Diretor, e ele pode ser habitado. Em via de regra, quem vai solicitar isso aí vai ser o proprietário ou a construtora. Por que o habites é tão negligenciado, pessoal? Porque quando a gente começa a falar aqui das licenças ambientais, nós vamos ver que o habites ele está pós-obra. Então, antes da obra ser executada, quem dá o habites e o alvará, a gente acabou de falar que é um município, então aqui é representado em nosso município pela CEMURB, certo? Então, você vai ter a legalização antes da obra, que é onde você vai encontrar o alvará, e depois da obra, com a obra concluída, que é onde você vai encontrar o habites. Então, antes de construir a obra, todo mundo quer se legalizar. Por quê? Porque a pessoa precisa de um financiamento,
a pessoa precisa dar entrada aí em alguma documentação que está sendo exigida a licença, então você precisa se legalizar. Então é muito mais frequente que as construtoras, que os empreendedores, eles busquem o licenciamento antes da obra ser executada, o alvará, do que o habite. O habite ele já está com a obra pronta e ele vai ter que voltar à prefeitura para solicitar que ele faça uma nova vistoria para dar esse atestado aí, o habite. O habite ele vai sair junto com a caracterização, a certidão de caracterização e a licença de operação. Então, para o município de Natal, estamos falando Natal, pessoal, nós vamos ter aí o alvará e a licença de instalação em primeiro plano, e no segundo plano, característica, habite e licença de operação. Lembrando, está bem evidenciado nesse quadrinho aí, que para o município não existe licenciamento no meio da obra. Então você ou licencia antes de fazer a obra ou depois de fazer a obra. Se você está fazendo a obra, não existe esse licenciamento. Tá certo, pessoal? Isso aí é muito importante. Grave isso aí na tua cabeça, porque frequentemente o cliente vai chegar para você, vai dizer que precisa licenciar a obra dele, e a obra dele já está lá, já passou aí da estrutura, já está fazendo aí a parte de acabamento. Então você não vai poder licenciar essa obra, você vai dizer para ele que ele vai ficar ali sujeito a uma multa, a uma fiscalização e aguardar terminar a obra dele para poder fazer a legalização, ok? Mas como é no IDEMA, como é no município, no estado. Então a gente falou agora do município e agora eu vou falar do estado. No estado, nós somos representados aqui no Rio Grande do Norte pelo IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente, certo? O IDEMA, ele opera em conjunto com a CEMURB, mas ele não faz a parte urbanística, o IDEMA ele faz apenas a parte ambiental. Então a CEMURB ele faz urbanística e ambiental e o IDEMA faz só a parte ambiental, tá certo, pessoal? Quais seriam as licenças expedidas pelo IDEMA? O IDEMA você vai encontrar na Lei Estadual 272/2004. Essa lei é fácil, se você entrar no site do IDEMA você vai encontrar. Você vai ter o conceito de todas as licenças que o IDEMA vai estar fornecendo para você. Então você vai ter a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, a LS, a LRO, a licença de alteração, LA e a LIO. Vou falar um pouquinho de cada uma bem rapidinho, tá, pessoal? A LP, como o próprio nome está dizendo, é a licença prévia. Eu falei dela lá no conceito de licença, tá? Ela vai licenciar o local, só o local. Então você vai falar, eu quero fazer 4 prédios de 4 andares nesse terreno aqui. Aí o analista vai olhar lá a sua documentação e vai dizer, pronto, você pode construir, mas você não deve. Ele vai dizer que você pode. Então você vai saber que você pode fazer, você pode empreender, você pode fazer aquele seu empreendimento. E você não está liberado para construir. Para que essa licença serve? Para muita coisa, gente. Os empreendedores eles não trabalham com verba própria, então eles têm que pedir dinheiro aí aos bancos, a outros investidores, então eles precisam provar que o município já atestou que ele pode fazer aquele empreendimento. É muito importante essa licença prévia, tem a duração aí pequenininha, 2 anos, tá certo? Depois que aprovou o terreno, então você vai fazer todos os projetos, né? Nesse momento da aprovação do terreno, você vai realmente caracterizar só o terreno. É aí onde entram os estudos ambientais, tá, pessoal? Olha a dica, é onde entram os estudos ambientais. Então você vai começar a trabalhar os projetos, arquitetura, os projetos complementares de hidráulica, sanitária, combate a incêndio, caso seja necessário. Você vai trabalhar tudo na licença de instalação. Você vai entregar lá ao órgão, e o órgão vai dizer, ok, sua área já está aprovada, agora seus projetos estão aprovados, você pode construir, certo? Então você vai, constrói lá, e no final você vai dar entrada na licença de operação, que você já terminou sua obra e você quer saber se você pode começar a trabalhar, tá bom? Então, essa primeira sequência aí é muito parecida aí com a sequência da CEMURB. Lembrando que a BITS, esse termo BITS, a gente só vai ter na CEMURB, mas a licença de operação ela vai servir aí como uma BITS também. A licença simplificada, ela é uma licença mais específica, é uma licença quando você não quer passar por essas 3 etapas. Então você vai poder fazer uma licença só. Numa licença só você vai ter
a oportunidade de licenciar a área, seus projetos e a operação. Quando essa licença sair, você vai estar apto você vai poder, você já sai de lá com a licença debaixo do braço, você já vai construir, você já vai inaugurar, você já vai fazer tudo. Mas essa licença, ela tem uma restrição. Você só vai trabalhar com essa licença com empreendimentos de pequeno e médio porte. Se o empreendimento for grande ou excepcional porte, aí você vai ter que ir para a sequência correta, porque você vai ter que apresentar os estudos ambientais, tá bom? Então, quando você tem um empreendimento aí de um porte muito exagerado aí, com mais de 50 hectares, então você já não pode fazer, né? Você já não passa no ponto de corte. Então, você vai ter que ver lá qual é o ponto de corte correto e se enquadra em licença simplificada. A licença simplificada ela é muito complicada, porque você vai dar entrada em tudo de uma vez, então você vai gastar tudo de uma vez e pode ser que ela não saia, pode ser que ela seja negada, tá, pessoal? Então, aí, realmente você tem que fazer se você tiver certeza. Eu sempre falo para os meus alunos no curso presencial que procurem saber se mesmo tendo direito, mesmo ela se enquadrando em LS, se isso não daria certo você fazer a licença prévia, né? Nós temos aqui no município no estado do Rio Grande do Norte, nós temos a LSP, que é a consulta. Você faz a licença antes da licença prévia. Você consulta, né, para saber se aquela área realmente é passível de licenciamento, tá bom? A LRO, como o próprio nome está dizendo, regularização e operação, você já tem um empreendimento, você já está operando de forma irregular. Então, muitas vezes a LRO, ela vem por meio de uma denúncia, ela vem por meio de um ato administrativo, aí o cliente lhe procura para se regularizar. Aí você vai ter que fazer tudo de uma vez. Ele vai ter que pagar a multa muitas vezes, se ele lhe chamar a tempo, talvez não, mas você vai ter que fazer todo o processo de licenciamento de uma vez, como se você pegasse essas 3 licenças e fizesse de uma vez para regularizar ele, tá certo? É a licença que dá mais trabalho, né? Vai dar mais trabalho por quê? Porque a LS você vai fazer tudo de uma vez, mas geralmente o empreendimento não está feito. E a LRO você vai trabalhar e você vai fazer as builds, você vai fazer levantamento arquitetônico, você vai fazer um monte de levantamentos em loco para você poder elaborar os projetos e os estudos. É a que dá mais trabalho e eu sempre oriento meus alunos que cobrem bem a LRO, porque ela dá muito trabalho, você vai ter que ser quase um investigador aí para você levantar esses dados. A licença de alteração, se você tiver solicitado alguma dessas licenças e tiver alterado alguma parte física do empreendimento, então é necessário que você faça lá o ajuste no órgão lá ambiental, para que quando essa licença seja renovada, ela já esteja lá com o projeto adequado, ok? E a licença de instalação e operação, ela não vai atender a todos os empreendimentos, ela vai atender aí empreendimentos que instalam e operam ao mesmo tempo. Então, eu estou falando aqui, vou dar um exemplo aqui no loteamento. Então, o loteamento, você licencia a área, eles começam a fazer, então eles vão abrir as ruas, botar os meu fio, botar a parte de iluminação pública. Quando ele terminar de fazer isso, já está operando, já está praticamente operando, já está pronto. Então, essa licença aí, ela vai sair para empreendimentos que instalam e operam ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele termina de instalar, ele já está apto a ser operado. Ok, pessoal? Então, no meu curso lá de licenciamento, eu falo bem direitinho de um em um, a gente mostra mais exemplos, como aqui é só um mini curso, é só para vocês terem uma noção aqui de quais são as licenças. Lembrando que você pode consultar o site do IDEM e pegar o conceito aí de todas essas licenças na Lei Complementar 272/2004. Ela está lá na legislação, você pode encontrar ela lá, tá certo? Tanto as CEMURBs como o IDEMA, tanto o órgão estadual como o municipal, eles têm aí quase que as mesmas atribuições. Coloquei só algumas aqui, tá, pessoal? Tem bem mais. Então, promoção da educação ambiental, licenciamento e revisão de atividades potencialmente poluidoras, o zoneamento ambiental, aplicação de penalidades, né? Elas têm o setor de fiscalização, implantação de unidades de conservação, controle ambiental e controle florestal, que é o licenciamento florestal. A gente hoje está falando só do licenciamento ambiental. A licença florestal, ela é à parte, ela é uma outra licença. Tá certo, pessoal? Ela corre junto, mas é uma outra licença. Tá ok? Aí eu coloquei aqui algumas atividades passivas de licenciamento para a gente refletir. Então, a primeira que eu coloquei aqui, que era uma atividade muito forte aqui no nosso estado, aqui no Rio Grande do Norte, e era aí
a extração aí de minerais, aqui no nosso caso do petróleo, né? Que é a região aqui de Mossoró, a gente tinha uma demanda muito grande, então cada cavalinho desse aqui é uma licença ambiental. Eu chamo de cavalinho, tá, pessoal? Eu sou nordestina, Rio Grande do Norte, a gente chama aqui cavalinho. Então, cada cavalinho desse é uma licença ambiental. Então, a Petrobras, né, que era a maior empresa aqui, a maior estatal, a Petrobras, ela tem um setor aí enorme só relacionado a licenciamento ambiental. Geralmente, esses tipos de atividade, eles contratam as pessoas para trabalhar com licenciamento ambiental devido à frequência das licenças e das renovações das licenças. Então, primeiro exemplo aqui, certo? A parte de indústria, eu trouxe aqui uma indústria cerâmica, mas você vai ter uma indústria frequente. Há pouco tempo a gente licenciou aqui uma indústria de argamassa, uma indústria de tintas, então uma indústria de tinta, uma indústria automotiva, uma indústria de retífica de motores. Então a indústria ela é bem representada aqui, todos os tipos de indústria, né? Uma sucata, ela vai ser passível de licenciamento. A indústria cerâmica aqui em nosso estado, ela sofreu aí uma regulamentação muito forte, eu acho que por meados aí de 2007, certo? Onde foi feita a regulamentação, né, do forno a lenha e tal, e o pessoal trabalhou bastante com licenciamento em cerâmica aqui, representado pela cidade de Açu, aqui no Rio Grande do Norte. O licenciamento de obras civis, né, então aqui coloquei uma foto só de prédios, mas casas, residências, loteamentos, né, conjuntos habitacionais se enquadram aí nesse setor da construção civil. Por isso que tanto o engenheiro, o arquiteto, pessoas ligadas à construção civil, eles conseguem dominar tão bem o licenciamento ambiental, porque você vai estar trabalhando com diversos tipos de projetos. Eu não estou falando que você não vai precisar de outros profissionais, com certeza. Você vai precisar de biólogo, de geólogo, de geógrafo. É um estudo multidisciplinar, certo? Mas como a grande gama, assim, o grande volume de licenciamento vai estar relacionado à construção civil, você vai dominar aí bem direitinho, se você for aí da área de construção civil, certo, pessoal? Loteamentos, a área de construção civil está um pouco parada há uns 5 anos, o loteamento foi o que despontou aí como pulmão, foi o que despontou aí como fuga para esse empresário que estava de repente fazendo isso aqui e se viu obrigado a trabalhar com obras de menor porte e obras mais simples, certo? Loteamento. A famosa usina eólica, né? Energias renováveis, energias eólicas. Então, do mesmo jeito que eu falei que cada cavalinho lá é uma licença, os parques também eles vão ter aí várias áreas com vários equipamentos para ser licenciado, certo? Então, cada aerogerador desse, ele vai ter uma licença, ou você vai fazer de um em um, ou de parque em parque. Então, assim, é uma área muito ampla, a área de eólica, de energias renováveis, e o licenciamento, ele é muito frequente aí, porque ele está aí, a gente está vendo nessa foto aí que ele já está numa área de morro, né, pessoal? Então, ele vai sempre estar em grandes áreas, em áreas geralmente, frequentemente, de grande fragilidade ambiental. Aqui a famosa vaquejada, eu coloquei a vaquejada aqui de propósito. Para quem não conhece, né, essa é o pessoal do sul, é o rodeio, né? Aqui a gente tem a vaquejada. Então a vaquejada você tem show, você tem espetáculo, você tem animal, você tem público. Então lá hoje ela é passível de licenciamento, certo? Então ela é passível de licenciamento, ela tem um período, certo? Então ela vai lá para o licenciamento. Muita gente não sabe disso, mas já faz muito tempo, tá, pessoal? E os eventos, né? Então você vai para uma rave, né? Falar uma cidade aqui bem de rave, aqui no Rio Grande do Norte, você vai para uma rave em Pipa ou em São Miguel do Gostoso. Essa rave ela vai ter que ser licenciada. Então, grandes espetáculos, grandes shows, ele tem que ser licenciado. Então, qual é a particularidade aqui da vaquejada e da festa? Você tem público, esse público vai consumir, vai sujar, vai trazer o impacto ambiental do resíduo sólido,
Vai ter também a questão do resíduo sanitário, vai ter água. Então ele vai ter aí vários fatores que vão impactar ambientalmente, sem contar com o barulho, né, pessoal? O impacto aí ambiental do barulho que você vai ter aí para a vizinhança. Então essas atividades também são passíveis de licenciamento. Pessoal, tem gente aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte eu conheço alguns consultores que trabalham apenas com eventos, tá bom? Apenas com eventos. Que o cemitério, né? Cemitério é uma atividade aí altamente fiscalizada, porque você está escavando o solo, você está usando o solo, o subsolo, então você vai ter aí que ter um cuidado maior. Os cemitérios, geralmente, os cemitérios de grande porte, eles têm uma equipe aí apostos aí só para trabalhar com licenciamento ambiental também. Aqui uma atividade é um rally, né? Então o rally ele vai passar, né? Temos rallies aí enormes aí que cortam aí o Nordeste todo. Então o rally ele vai passar por diversas áreas frágeis, então ele precisa ser licenciado, ele precisa ser acompanhado. Então você veja nessa figura quantos impactos a gente não pode ver, a gente pode ver. Nós estamos vendo aí o impacto na fauna. Você tem diversos espécimes aí vivendo nessa região e você tem um impacto aí na vegetação, na flora. Então essa picada aí está cortada para o carro passar, certo? Então também é uma atividade licenciável, certo, pessoal? Quais são os órgãos? Mas você falou só do órgão estadual e do órgão municipal. É só a CEMURB e o IDEMA que licencia aqui no Rio Grande do Norte? Não. Nós temos outros órgãos que são relacionados ao licenciamento. Nós temos o CERTEM, que é o Serviço Técnico de Engenharia lá do Corpo de Bombeiro, certo? Nós temos a STTU, o CREA e o CAL. Por que eu coloquei o CREA e o CAL aqui, pessoal? Porque todo e qualquer projeto ou estudo ambiental que você for fazer, você vai ter que ter aí a sua ART ou RRT, certo? Você vai ter também o DENIT, você vai ter a CAERN, você vai ter outros órgãos aí ligados aí ao licenciamento, que dependendo do seu empreendimento, você vai ter que dar entrada. Então, se você for dar entrada numa indústria de alimentícia, com certeza você vai ter que ter a anuência aí da Covisa. Se você for dar entrada num empreendimento que é numa área costeira, você vai ter que pedir a anuência STTU e por aí vai, tá certo, pessoal? Aí vem aquela pergunta: onde é que eu não posso construir? Então, licenciamento, beleza. Eu vou tirar a minha licença, eu vou só verificar se é no órgão estadual ou municipal e eu vou lá tirar a minha licença. Mas eu posso construir em todo lugar? Onde é que eu não posso construir? Quem trabalha com licenciamento tem que saber isso aqui na ponta da língua, pessoal. Então, onde é que eu não posso construir? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então, peguei essa figura aqui, a figura muito bonita, a cidade lá ao fundo, né? Aqui essa mata ciliar, o corpo hídrico. E onde é? Será que eu posso construir? Eu posso chegar aqui com um helicóptero, trazer todo o meu material, trazer 100 homens para desmatar isso aqui e construir? Então, não é bem assim, né, pessoal? Então, você não pode construir nas zonas de proteção ambiental, nas unidades de conservação e nas APPs. Nesse mini curso eu trouxe alguns exemplos de APPs aqui para vocês, tá certo? Área de preservação permanente. Onde é que eu encontro o conceito de área de preservação permanente? No Código Florestal, certo, pessoal? Unidade de conservação, se você for no site do IDEMA, você vai ver tanto o conceito como quais são as unidades de conservação aqui do Rio Grande do Norte. Zona de Proteção Ambiental, município, né? São as EPAs. Aqui em Natal a gente chama de EPA, certo, pessoal? Então vamos falar aqui um pouquinho das APPs. Quais foram as APPs que eu separei aqui para vocês? APP de corpo hídrico. Então você vai ter um rio, um riacho, e dependendo da largura do leito maior sazonal, você vai ter uma área que você não pode construir. Então até 10 metros você não pode construir. 30 metros para um lado e 30 metros para o outro. De 10 a 50, 50 metros para um lado, 50 metros para o outro. Então você não vai poder construir. Se aqui for só 10 metros, 50 com 50, 100 com mais 10, 110 metros aqui você só pode construir depois dessa faixa. Tá certo, pessoal? Nós temos um rio aqui muito importante aqui no Rio Grande do Norte, que atravessa 3 municípios,
que é o rio Pitimbu, que a APP dele é de 100 metros, né? Essa APP aqui. É a APP de 100 metros para um lado, 100 metros para o outro. A APP ela é contada do leito maior sazonal. O que é o leito maior sazonal? É quando o rio está cheio. Tá certo, pessoal? Então, essa daí é a APP aí de imagem de rios, ribeirões e riachos, que a gente chama de corpo hídrico, é uma das mais importantes. É aquele camarada lá do sítio, que tem um sítio, ele chamou para licenciar e agora ele quer fazer um loteamento, ele diz, dentro do meu terreno tem um rio, o rio é meu, né? Então o rio não é dele, o rio é da União e a União determina por meio do Código Florestal que seja reservada uma área de preservação aí nas margens desse rio, tá, pessoal? Vocês vão se deparar muito com isso aí. Sempre você tem que fazer sempre a visita na área que você vai licenciar. Então, o cliente vai lhe procurar e ele vai dizer, eu mando foto e tal, e de repente você tem um corpo hídrico bem estreitinho, né, com menos de 10 metros, mas você já tem um APP ali, você tem que procurar fazer a sua vistoria. Aqui eu coloquei uma duna, né, então morros e dunas, então aqui pela própria imagem você vê que não existe viabilidade nenhuma de se construir, né, mas você tem aí uma inclinação muito grande, você tem um corpo dunar, e a duna ela serve aí de recarga do aquífero, certo? Então a duna ela é altamente protegida, você não pode construir aqui. A Mata Atlântica, né? Uma certa vez eu perguntei a um engenheiro florestal se tem alguma região aqui do Rio Grande do Norte que a gente não ia ver Mata Atlântica. Ele disse, não, na Mata eu posso falar para os meus alunos aqui, onde é que tem Mata Atlântica? Foi desse jeito a pergunta. Aqui no Rio Grande do Norte, ele falou, não, no Rio Grande do Norte você sempre vai ter uma espécie de Mata Atlântica aí, de cima a baixo. Essa foto aqui é uma foto, a gente vê esse tipo de vegetação muito frequente aqui em Pipa, Rio Grande do Norte, né, praia paradisíaca. Então, se você tem esse tipo de vegetação, você não pode construir, você não pode suprimir, você não pode fazer nada, certo? Aqui também em Pipa, né, o chapadão, o famoso chapadão de Pipa, a falésia. Então você tem um APP aqui, você tem da borda da falésia 100 metros para você poder construir alguma coisa. Então da borda da falésia para dentro, você tem 100 metros aqui que você não pode construir, tá certo, pessoal? Então um APP aí também muito importante e muito frequente nos estados aí litorâneos, não só aqui no estado do Rio Grande do Norte, tá ok? Então aqui a gente já falou das APPs, onde eu não posso construir. Tem as áreas que eu chamo de áreas de uso restrito. Alguns colegas meus analistas chamam também assim, de áreas de uso restrito, certo? Então você vai ter aí linhas de transmissão de alta tensão, margem de rodovia e áreas aí da marinha. Como é isso, professor? Então eu coloquei bem grande aqui, áreas de uso restrito. Se você tiver no seu terreno uma rede elétrica de alta tensão, você vai ter que pedir anuência ao órgão, à concessionária de energia elétrica desse município, para ela dizer quantos metros você vai ter que afastar da base das torres, né, que estão levando a energia para uma edificação. Geralmente 15 metros, tá, pessoal? Mas vai ser igual a PP de Rio. 15 metros para um lado, 15 metros para o outro. Eu não estou dizendo que é 15 metros, né? Geralmente é 15 metros, mas aí você vai. Eu não falei que tinha outros órgãos relacionados ao meio ambiente. Então, no seu caso, seu terreno ele tem uma rede de alta tensão passando, você vai ter que ir. No caso, vamos falar do município de Natal. Aqui é COSER, você tem CHESS. Você vai em um desses órgãos e você vai falar, ó, essa linha aqui passa no meio, tá aqui o projeto, passa no meio do meu terreno, o que é que a gente vai fazer? Aí ele vai dizer, você vai afastar 20 metros para um lado, 20 metros para o outro, 15 metros para um lado, 15 metros para o outro. Então você vai ter uma área não edificável, você não vai poder construir, tá bom? Aqui em margem de rodovias, tanto estaduais como federais, você vai ter uma linha imaginária do eixo da rodovia até a parte interna do terreno que você não vai poder construir. Aí você vai ter que dar entrada no DENIT ou no DER, certo? Dependendo se ela é estadual ou federal. E com o projeto na mão, né? Então, todos esses órgãos você vai ter que consultar pelo menos com o projeto
o layout do seu projeto na mão. Então, com o projeto na mão, eles vão ter outro checklist, você vai ter que apresentar um checklist, memorial descritivo, tudo direitinho. Você vai dar a entrada lá e ele vai dizer, pronto, para esse seu empreendimento, você vai ter que do eixo da rodovia para dentro, você vai ter que tirar 30 metros. Após esses 30 metros, você ainda vai ter mais 15 metros de área não edificante. Certo, pessoal? Por isso que quando a gente passa lá na estrada, né, a gente vê a cerca lá para dentro. Então a cerca está lá dentro, por quê? Porque aquela área da cerca para frente é a área da união, tá bom? É a área destinada aí à união. E as áreas costeiras, pessoal. O pessoal aqui, como eu falei agora no começo da nossa explanação, nós moramos num estado, né? Aqui no Rio Grande do Norte, um estado aí totalmente litorâneo, como Recife, Fortaleza e outros aí. Certo? Então, a especulação imobiliária nessas áreas é muito grande, mas a fiscalização também é. Então, você vai ter várias restrições, você vai ter que analisar onde é que está a linha de pré-amar para que você possa edificar. E se o terreno estiver em área da União, né, você vai ter que ir lá na SPU para você comprar essa concessão dessa área. Se a área for licenciável, você ainda vai ter que comprar e apresentar o órgão ambiental que você realmente está pagando aí a concessão, como se fosse um IPTU. Eu lembro que eu fui no cliente e ele tinha uma placa bem grande, né? Uma edificação bem antiga, pessoal, que se fosse edificada hoje jamais ele teria essa licença, né? Uma coisa bem antiga aqui em Natal. E ele disse, eu tenho que pagar isso todo ano. Eu pago o IPTU, aí eu ainda pago essa SPU. Eu disse, mas o senhor não está na área da União, você vai pagar isso. Ele perguntar até quando ele ia pagar. Ele vai pagar até o resto da vida dele, porque ele está ocupando a área da União, tá ok? Então, terminando esses exemplos aqui, nós vamos entrar aqui na última parte da nossa aula, do nosso mini curso, que é a parte da consultoria ambiental. Tudo que nós falamos aqui é para preparar você para ser consultor ambiental. Mas o que é consultoria? Deixa eu falar aqui um pouquinho do conceito de consultoria. Então, você vai prestar um serviço, né? Um profissional qualificado vai prestar um serviço aí remunerado para um determinado cliente. O profissional dessa área é chamado consultor. Esse nome consultor está na moda, né? Então, consultor, você vai ser consultor ambiental, você vai ser consultor de carreira, você vai ser coaching, né? Falei errado, coaching, certo? Então, você vai trabalhar com consultoria. Então, tem consultor aí para diversas áreas de atuação. Mas a consultoria ambiental, ela, além de ser ela é uma área que está em crescimento, mas você tem que prezar muito pela sua integridade profissional, certo? Ela tem como objetivo avaliar e analisar os impactos ambientais de um projeto. Então, você é consultor ambiental, você é contratado, o cliente ele é leigo. Ele vai perguntar para você se ele pode empreender naquele local, se ele pode construir aquele desejo dele antigo, se ele pode estar construindo naquele local lá que ele está querendo, né, que ele está precisando, certo? Então, o consultor ambiental ele vai dar esse norte. Essa atividade está amplamente ligada ao licenciamento ambiental. Então, o consultor ambiental ele trabalha com licença ambiental, certo? Ele trabalha com licença ambiental e o consultor ambiental ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, certo, pessoal? Ele trabalha com uma equipe multidisciplinar. Ele não consegue trabalhar sozinho. Então, se você quer empreender nessa área, se você gostou desse mini curso e você quer trabalhar nessa área, você tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Ela é fixa, professor? Não. Você pode trabalhar, você pode captar o serviço e dependendo do serviço, aí você vai, através do checklist, através da análise, da documentação que você vai dar a entrada, você vai ver se você vai precisar de um biólogo, de um geólogo, de um geógrafo, né? Talvez em alguns casos de um advogado. Então, é bem multidisciplinar mesmo. Vai depender do tipo de estudo ambiental que você vai fazer, vai depender do que você vai ter que apresentar. Então, de repente, você vai estar fazendo um licenciamento aí de um transporte de cargas perigosas. Então, você vai precisar de um engenheiro de segurança do trabalho lá para assinar alguns laudos, para fazer alguns estudos aí relacionados à segurança do trabalho, certo? Então, de repente, você está trabalhando aí com uma fábrica que vai despejar um efluente aí bem desconhecido aí
no meio ambiente. Você vai tratar, mas você vai precisar aí fazer um tratamento químico, você vai atrás de um engenheiro químico, né? Um geógrafo, um geólogo e um biólogo, geralmente frequentemente você vai ter que ter, pessoal. Então você vai ter que ter esses parceiros para que você possa trabalhar aí de forma adequada aí com o licenciamento ambiental. Eu queria agradecer a presença aqui de todos, lembrando que este curso de licenciamento ambiental, ele é um curso que nós começamos lá em 2017. O objetivo desse curso é formar consultores. A gente fala o beabazinho, olha, você vai fazer assim, você vai dar a entrada desse jeito, você vai receber um checklist, a gente trabalha em cima dos checklists, faz algumas simulações, faz alguns exercícios. Por isso que nós preferimos fazer esse curso de forma, alguma parte gravada, no futuro gravada, mas a gente vai começar com a primeira turma aí ao vivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa a pergunta aí pra mim aí embaixo aqui no YouTube mesmo, que eu vou responder a vocês. E eu aguardo vocês para um próximo mini curso para passar mais algumas dicas aí para vocês. Até a próxima!